turma, como é que vocês estão? Tão bom? Ó, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de Reacts, tá bom? E dessa vez, mais um vídeo do nosso querido parceiro, amigo, irmão, Gaveta, nosso querido maravilhoso amigo Gaveta. Se inscreve no canal, tá? Deixa o like, comenta e compartilha, porque hoje veremos o vídeo do nosso Gaveta, que são atores que mudam radicalmente para papéis. Sabe o que eu chamei? Que uma hora tá magro, outra hora tá forte. Uma hora tá gordo, outra hora tá magro. Vamos ver isso hoje. Vambora pro vídeo, se inscreve no canal, hein? Vambora. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Apareceu em tudo quanto é canto aquela imagem lá do Dwayne Johnson, The Rock, sendo ovacionado lá no Festival de Veneza, pela transformação que ele teve no papel que ele fez lá no filme, que eu não anotei o nome, pelo filme Coração de Lutador, em que ele interpreta o Mark Kerr e ele está completamente diferente. Muito foda, tá? Eu quero tá? falar disso especificamente, ainda não vi o filme, mas eu já quero falar sobre não só ver essa esse filme. transformação dele, Quero ver eu esse falar filme. de atores que se transformaram radicalmente por papéis. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de transformação drástica, mas era de maquiagem, algum recurso. Nesse vídeo aqui eu quero falar de atores que mudaram o seu próprio corpo, comportamento. Parece que a pessoa mudou de CPF. Tem figurinha carimbada, a gente sabe que tem. Christian mas no Bale. caso do The Rock, especificamente do Dwayne Johnson, eu acho que toda essa emoção dele, né, ele ficar chorando ali, ela tem um motivo especificamente especial em relação à carreira dele, que eu vou explicar depois da vinheta. Já vou canetar agora, tá? Já vou canetar. O The Rock tava emocionado porque ele quer entrar num lugar diferente da carreira dele, tá? Eu vou cravar aqui. O The Rock quer entrar num lugar diferente da carreira dele, seguir outros rumos, porque ele estava começando a ficar mal visto com os filmes que ele estava fazendo. Só blockbuster, só não sei o quê. Ele estava começando a ser visto como um ator muito limitado, um ator mal visto, e ele quis mudar. Ele quis mudar porque ele quer fazer coisas diferentes, ele quer demonstrar que ele é um bom ator, ele quer demonstrar que o cara é bom mesmo. É isso aí. Anota. Eu disse antes. Que mudaram radicalmente. Vamos falar especificamente de The Rock. Aliás, tá aí uma mudança que ele não conseguiu fazer, né? Botar o nome dele como Dwayne Johnson. A gente chama ele de The Rock até hoje. Ele tá interpretando um lutador que é o Mark Kerr. Eu lembro desse cara. É um maluco grandão assim também. Mark Kerr é foda, mano. Ele lutou com o Gracie? Não. Mas ele perdeu pro Arona. O Arona é um lutador lendário aqui do Brasil. Mas o Mark Kerr foi bem famoso mesmo, assim. Ele tá interpretando esse cara. E é muito louco de você ver as imagens, de você ver pedaços. Ele tá bem reconhecível, The Rock, né? Tá, assim, existe uma ação ali pra deixar ele dessa forma, né? Eu acho que ele mudou o nariz, eu acho que tem um lance do nariz, inclusive eu tava falando que durante a gravação o nariz fica caindo, porque a pessoa... Uma coisa é o cara tá interpretando ali paradinho, que nem o Steve Carell lá naquele filme, que ele tá com um nariz diferente, né? Mas ele fica paradinho ali. O problema do Dwayne Johnson, ele tá fazendo um cara lutando, então ele tá suando. Eu tava vendo o maquiador descrevendo isso, porque como ele sua muito, não tem como, o nariz vai ficar caindo toda hora. Mas ele teve que emagrecer, e ele emagreceu muito pra esse papel. De acordo com o site The Times of India, ele perdeu quase 30 quilos. Nota do futuro. Estão dizendo que essa é uma informação falsa. Estão dizendo que ele não perdeu peso pro papel. Ele perdeu 27 quilos depois que ele filmou. Depois do filme. Festival, talvez... Porra, no filme ele tá gigantesco. O Mark Kerr era gigantesco. O cara era um armário. Como que ele perdeu 30 quilos e continua um armário, porra? Pera aí também. Não sei. Que pra ser o Mark Kerr, na verdade, ele teve que crescer. Creatina pra cavalo, pô. Ele ali tomou certo. Tem umas informações conflitantes em relação a isso daí. A gente não sabe se ele perdeu pro papel ou não. Se ele perdeu pro papel, ou se ele não perdeu pro papel, ele perdeu depois disso, ainda assim é impressionante. Mas teve uma mudança radical aí. Uma coisa é você perder 30 quilos. Se você tá gordinho, se você tá cheio, você vai perder aquele extra. Outra coisa é um cara que já é seco pra cacete, que nem o Dwayne Johnson, e esse cara perder quase 30 quilos. O shape de todo mundo é alugado. Se você é hormonizado e para de tomar e continua treinando, boa parte dos seus ganhos vão embora. Mas eu acho que o principal motivo dele ter ficado emocionado, de ter chorado e tal, é uma recompensa por todo o esforço que ele deve ter feito, mas tem uma ligação com a carreira dele. Qual é a principal crítica que o The Rock tem? Que ele sempre interpreta a mesma coisa, ele não tem range, né? Eu já fiz essa piada aqui no canal. Ele não vai conseguir nem interpretar outra coisa, ele só vai interpretar o The Rock. Essa é uma crítica constante do cara. E aí ele vai num festival em que ele finalmente consegue mudar e as pessoas não reconhecem o The Rock. Olha a catarse que esse cara tá tendo. Muito foda. Anything to prove to Hollywood as much as it's just for me. I want to live my dreams now.
and do what I want to do. E, assim, o filme deve ser bom também. Eu tô apostando que esse filme deve ser bom. Esse filme ele Deve é ser dirigido bom pra pelo mesmo caralho. cara que dirigiu Joias Brutas, do Adam Sandler. Esse filme é muito bom. Se você não viu Joias Brutas, tá na Netflix. Então eu já meio que confio nesse diretor, já fez esse filme. Eu tô com uma boa expectativa com esse filme aí. Think he wants your autograph. Sure, no problem. No fighting. Mas assim, eu tenho que ver o filme, eu tenho que ver se realmente ele tá atuando diferente, de fato, ou se é só o fato do visual dele tá diferente. Porque o visual dele tá muito diferente. Ó, bota aí na Tá tela. diferente mesmo. Sabe assim, eu ficava olhando assim, caraca, é ele? É porque assim, mudou Nessa, o nariz. é que nessa imagem nem tá tanto, mano. Nessa imagem não tá parecendo tão diferente, mas tem outras imagens do filme que você olha e você fala, mano, não é o The Rock. O cara, ele mudou duas coisas que definem muito o rosto da pessoa. O nariz, ele muda muito a feição da pessoa. E ele botou cabelo no Dwayne Johnson, né? O cara tá com cabelo. A gente não tá acostumado a ver o Dwayne Johnson com cabelo. Só naquela foto dele de pochete lá, aquela foto antiga. Mas hoje em dia a gente vê ele com cabelo, muda muito. É por isso que eu recomendo o manual aqui pros homens que estão assistindo esse Fake canal. Cara, Natty. muda muito o visual. Seja você que já tá acostumado a usar boné. De repente você vai entrar numa vida Ai, peraí. nova sem usar mais boné. Não precisa mais usar boné pra esconder. Ou então você tá começando a ver a queda capilar. Não adianta estar na fase já do Dwayne Johnson. Tá chegando nos 30 anos, já tá com 30. Você já tá vendo ali, tá meio ralo, tá aqui, a entrada tá aumentando. Esse é um momento perfeito. Pra depois chegar na idade do The Rock, aí já era. Você tem que tratar enquanto tem tempo. O que a gente tá dizendo é, o quanto antes você começar a fazer o seu tratamento, melhor. A chance de você restaurar a sua cabeleira é enorme. E eu sei que você que tá vendo isso daqui, fala assim, Gaveta, eu tô vendo até que tá começando. Cara, mó vergonha, eu tenho que ir lá num consultório, eu tenho que fazer o tratamento. Faz de casa. Eu tô falando isso porque eu me identifico. Eu sou muito ruim pra começar a me tratar. E aí, quando eu vou fazer, já tá tarde demais, eu faço uma solução drástica, esse tipo de coisa. Você faz um acompanhamento clínico direto no WhatsApp. É um produto, o manual é um acompanhamento clínico, entendeu? É você entrar lá na plataforma, tem um QR Code na tela, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, acessa o site, que você vai ter que responder um questionário de saúde e tem um caso avaliado por um médico credenciado. E se tiver a recomendação, o tratamento é produzido por uma farmácia credenciada, porque cada capilar não é igual pra todo mundo. Tem gente que começa o cabelo a ficar ralo aqui, assim. Tem gente que começa a ter entrada. Tem gente que começa a perder o cabelo aqui atrás. Olha eu aqui. O meu tá começando a perder aqui, tá vendo? E por motivos diferentes. Você vai receber na tua casa, sem sair de casa. Você receber um frete grátis do Brasil, uma caixinha discreta. Eu recebi uma aqui, eu nem abri ainda. Eu sei que é manual porque ela vem com essa discretíssima faixinha verdinha aqui, assim, ó. É só isso aqui. Daí você começa a fazer o tratamento, espera uns meses pra troca de fios. E como vocês podem ver aí no antes e depois de muita gente, o manual tem uma enorme taxa de sucesso. Gente voltando a ter crescimento capilar. Tem que fazer acompanhamento. Cada pessoa tem um organismo diferente. Por isso que quanto antes você começar a tratar, maior a chance de sucesso. Usa o meu cupom GavetaMan, que vale só por tempo limitado, corre. Você tem 40% de desconto no primeiro envio, mais frete grátis. Cara, presta atenção, muda o teu visual. Investe em você. Manual. Manual. Eu tô falando aqui do Dwayne Johnson, essa primeira mega transformação dele. Vamos entrar no papo pra valer, mas vamos falar da galera que realmente se transforma pro papel. Como isso daqui não é um top 10, eu já vou começar logo com o que todo mundo pensou. Todo mundo sabe. A transformação corporal extrema. Christian Bale. Esse cara, ele é o extremo. A gente vai ter que lembrar da transformação que ele fez pro maquinista. Esse cara, ele pesava o quê? Acho que era 82 quilos. Esse cara foi pra 54 quilos pra interpretar o papel Bizarro, do maquinista, né? Que sofria insônia. O cara tinha um problema de insônia, uma condição extrema que o cara tava trabalhando ali. Christian Bale tem 1,83, é minha altura praticamente, tem 1,84. Exato, 54, maluco. Antes de eu falar dessa redução, deixa eu explicar um pouco o conceito disso. Muita gente vai falar que isso daí é um método, né, do ator. O cara, ele perde esse peso todo pra fazer o papel. É pra ficar visualmente claro que o cara tá mal, que o cara tá muito magro. Certo, concordo. Mas não é só isso. É você não precisar fingir ser algo. É você ser algo. É por isso que esses atores do método, eles mergulham tanto nesse processo. Eles vivem, eles falam dessa forma. Eu vi várias matérias falando do Christian Bale, como ele vive os atores. Ele é britânico, mas quando ele tá vivendo um papel de um cara que é americano, ele começa a falar com sotaque americano, e ele tem um sotaque americano perfeito. Just want to get to know the company that my family built. Quando você vai ver ele durante Isso é bizarro, né, mano? O cara é britânico e, tipo, o sotaque dele americano é perfeito. Clean, tá ligado? Vistas que ele tá fazendo um filme que ele tá interpretando americano, ele tá falando com sotaque de americano também. And we give answers in Batman Begins to how he becomes Batman. Que tu pensa assim, cara, eu vou interpretar um cara que tá com fome, que o cara tá em depressão, o cara tá ali no canto dele. Se ele de fato tá
com fome, tá mal, tá depressivo ali, ele não vai precisar fingir, ele é. Quando você é um ator e você vai fazer uma cena de tristeza, você vai chorar, se você tentar fingir que você tá triste, a gente nota pequeno detalhezinho da atuação, tu fala, lá. Tô fingindo. Tu vê que a pessoa tá forçando uma tristeza. Nossa, o que você aprende na escola de atuação, vamos dizer assim? Você aprende a ficar triste. Então por isso que é comum você ver o ator que ele lembra de um momento que foi triste da vida dele, ele vai lembrar de alguma coisa, ele vai entrar nesse estágio mental da tristeza para que ele não precisa fingir que ele tá triste. Ele está triste. Pode não ser pelo motivo exato que você tá vendo ali, mas ele consegue se transportar por aquele momento, aquela sensação. Pensa assim, você tá vendo fotos suas antigas e aí você vê um momento muito triste, ou você vê um vídeo muito triste e você relembra aquele momento triste e você começa a chorar vendo aquilo ali. Você não tá naquele momento. Você não tá feliz ou triste como naquele momento que você viu, mas você tá vivendo a emoção de novo. Você transportou a sua cabeça para aquele momento. É isso que a atuação faz. Você transporta a sua cabeça para um momento, para quando você mostrar a sua reação para a câmera, ela ser real, ela parece real. No caso do Christian Bale perder peso, ele tá passando também, ele tá vivendo essa sensação da desnutrição, de uma condição extrema de vida. Então, o cara, ele faz isso não só pelo visual, mas pelo estágio mental dele. Por isso que ele fez essa dieta. Cara, a dieta dele, pelo que dizem aqui, por dia era água, uma maçã e uma lata de atum. Mano, cara, olha ele tava isso, tão velho. fraco, ele mal conseguia subir escada, correr. Tem uma cena que ele tá correndo, eu vi o making off da equipe falando que, cara, é meio bizarro ver o cara correndo, porque ele não tava correndo direito. Just watching me run is a joke because I just have no leg muscles or anything. Tava desnutrido, cara, o cara tava mal. E o pior é, ele queria emagrecer mais. Ele tava na loucura, ele, não, dá mais, eu vou chegar a 40 e blau. A equipe teve que parar ele. Para, cara, tá bom, já parece que Nossa, você mano, tá com uma doença terminal. Ao ponto que você fica na dúvida até onde tá o que o papel precisa e onde tá meio que é um virtuosismo do ator. Orgulho sabe? do ator, assim, né, mano? Precisa tanto. Never in my wildest dreams did I think an actor would actually go to the lengths that Christian has gone to. E eu acho aqui, fazendo a crítica aqui, sendo muito sincero, eu acho que às vezes o ator, ele quer provar tanto que ele passa do ponto. Sabe assim, às vezes o papel ele não precisa disso tudo. Eu vou fazer meu comparativo com música. Não, música aqui não. Eu sempre faço comparativo com música. É tipo o cara que ele... Não, ó, tem que fazer um solo aqui, que é um solo de guitarra, que é difícil. E aí o cara, ele estuda pra fazer um solo tão... Ele bota 395 notas no intervalo de 2 segundos. Não, dá pra fazer mais, E fala assim, cara, a galera já não tá notando, já tá tão complexo. Tu sente que assim, é mais pelo cara do que necessariamente do que pela música que tá pedindo. Eu sinto que às vezes rola isso, tanto é que esse é o tipo de piada que foi zoada no Trovão Tropical, no personagem do Robert Downey Jr. Foda, Eles estão mano. tirando sarro disso, né? O Robert Downey Jr. é um ator que fala assim, não, eu vou mudar a pigmentação da minha pele para me tornar um homem negro. E ele começa a falar com o homem negro, ele muda. Assim, é uma piada de extremo, é uma piada de exagero pra tirar sarro disso. Cara, o ator, ele quer provar tanto que ele muda o que for necessário, sabe assim? Mas precisa tanto mesmo, assim. Às vezes sim, às vezes não, eu não sei, sabe? Mas o Christian Bale... Mano, esse filme é muito errado, mano, mas eu adoro esse filme, cara. É um filme muito errado, velho. É um filme muito errado, mas eu gosto pra caralho desse filme. Trovão Tropical é muito engraçado, velho. Puta que Ele pariu. não ficou famoso só porque ele perdeu esse peso pro maquinista. Ele ficou famoso porque ele é o efeito sanfona máximo. Esse cara perdeu e, sei lá, 5, 6 meses depois, ele era o Batman. O cara Isso é ganhou bizarro. peso de novo. Pelo que eu vi que ele teve que ganhar peso, ele foi pra 80 e blau, ficou meio cheinho, e começou a malhar que nem um doido. Quando tu vai ver ele no Batman, o maluco tá que tá. É o Batman. Mano, e tá aí o lance gigante. é, cara, pensa comigo aqui. Todas essas listas que falam de transformações drásticas, falam, não, o cara ganhou peso, perdeu peso. Você já parou pra pensar o quanto a saúde desse cara é destruída quando ele faz isso? É. Não, cara, efeito sanfona ferra a tua saúde. Estou falando com propriedade de causa. Eu sou um bariátrico, eu tava com 150 quilos, perdi 50 quilos, voltei agora. Não voltei a 150, eu ganhei uns 20 quilos. Eu tô abrindo aqui. Eu não gosto de ficar falando muito peso agora, porque hoje em dia tem gente que fica controlando meu peso. Ai, Gaveta, você engordou. Ah, você quer ver o peso do meu saco? Calma aí, paizão. Eu sei o Calma quanto aí, muda paizão. na tua vida quando você perde muito peso, ganha, perde e tal. Quando eu tava com 149 quilos, do meu médico, o cardiologista falou, você está aqui pra ter diabetes. Às vezes esse lance de você perder muito peso rápido, perder, ganhar, isso daí te destrói. Tom Hanks é um exemplo disso. Tom Hanks é outro ator que perde e ganha peso muito rápido. A gente vai lembrar dele no Náufrago, que ele perdeu 24 quilos. A produção teve que parar 1 ano pra ele perder esses 24 quilos. Eu acho o seguinte, se você for ver o Náufrago no início, ele tá meio cheinho, assim. Eu acho até que ele deve ter engordado. Eu teria feito isso se eu fosse ele. Não, engorda um pouquinho mais no início pra já começar meio... Mas sabe porque o início, quando você começa a perder, quando você faz dieta, é mais fácil. Você tá com uma gordura extra, diferente da pessoa já tá em forma e ainda tem
que perder peso. Ele deve ter engordado um pouco e aí ele emagreceu. E a mudança dele é muito drástica quando você o vê lá na ilha, mas é porque, assim, ele não só mudou, ele ficou muito mais magro e seco, mas o cabelo dele mudou, ele tá até meio mais louro porque ele pegou sol ali e tal. Mas pra mim, você vê a mudança dele maior no final do filme, quando ele já tá com barba feita, roupa ali, e você compara ele com o início do filme e fala, caraca, ali... Aí você realmente compara ele com o mesmo cabelo, com a mesma roupa. E eu tô falando disso porque o Tom Hanks depois foi diagnosticado com diabetes do tipo 2. E ele diz que, cara, provavelmente esse diagnóstico foi agravado por essas mudanças de peso que ele tinha. Lembrando que ele, antes disso, ele já tinha feito Filadélfia, outro filme que ele perdeu muito peso também. E aí tu pensa assim, cara, o cara perdeu pro Filadélfia, perdeu pro Náufrago. E o Christian Bale? Cara, o Christian Bale, o homem sanfona, o cara foi lá dos filmes que ele fazia, ele foi pro Maquinista, depois ele foi pro Batman, depois o cara fez o American Hustle, que o cara, aí ele ganhou peso mesmo. Eu não sei se ele tava usando ali uma barriga falsa, eu não sei. Mas aí depois ele foi fazer o Vencedor, que inclusive ele ganhou o Oscar. Diz daí, ficou seco, mano. Ficou seco. De novo. Chega, Christian Bale. Para, não. O cara fez o Vice. O cara ganhou muito peso. Para, Christian Bale. Não, o cara fez forte, fez ferrado. Perdeu de novo. Eu vi uma entrevista dele recente que ele teve que falar, eu parei. I keep saying I'm done with it. Are you really done with think it? I'm done with it, Yeah. Ele teve que parar. Ele parou. Cara, minha idade não dá mais. Ele deve estar todo ferrado. Não tem como, cara. You know É, when deve you're tá. on set and he's like, oh, hold on, it's my cardiologist. I have to take O Jared Leto passou por isso, que é o outro que tem de vez em quando as transformações. A gente viu ele perdendo muito peso pro papel de Clube de Compra Dallas, que ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Tá muito bem no filme. Ele e o Matthew McConaughey, os dois perderam muito peso, né? No caso do Jared Leto, ele tá interpretando uma mulher trans que tem AIDS. Mas aí você vai ver o Jared Leto depois, ele foi interpretar o Mark Chapman, né? O assassino do John Lennon. Maluco, ele chega a estar com a cara redonda. Isso deve ferrar a saúde dele. Pelo que eu vi, o cara tá com gota agora. O médico foi fazer o check-up dele e falou, cara, você tá com um organismo e com condições de uma pessoa idosa. E você não é idoso. Porque ele fica ganhando, perdendo. Não é todo mundo que consegue. Você muda o comportamental. E eu estou falando com propriedade de causa. Quando eu perdi 50 quilos, tudo muda. Eu digo assim, eu senti que o meu centro de equilíbrio mudou. Tava com barrigão e aí eu perdi. Eu comecei a andar estranho. É muito difícil explicar, mas parece que o seu ponto de equilíbrio muda. Eu comecei a andar diferente, eu comecei a falar diferente. Você compara a minha voz, no Gaveta Gordo, Gaveta Magro, dá pra notar isso. A minha voz, quando eu tava com 150 e minha voz depois que eu perdi, fui pra 100 quilos, fui pra 99, minha voz mudou, cara. Olá, eu sou o Gaveta Gordo. E eu sou o Gaveta Magro. E nós queremos que você vá pra puta que o pariu. O seu jeito de agir Nossa, muda, realmente, porque assim, quando eu a voz dele realmente tá diferente. Você fica cansado pra tudo. Quando eu perdi peso, eu tava muito mais disposto. Eu sei que eu tenho que promover uma nova mudança agora. Eu vou entrar agora, hein? Vamos discutir o poder do suco. Eu prometendo pro vídeo. Perder uns 15 quilos. Eu não quero voltar a ser quando eu tinha acabado de fazer a bariátrica. Você perde muito e depois você estabiliza. Eu quero voltar pra uma fase que eu fiquei estabilizado. Tudo de melhor pra você, garoto. Você vai vencer. Cara, você fica mais disposto. Você olha pras coisas de uma forma diferente, te dá disposição pra fazer outras coisas. Isso muda o jeito como você pensa, o jeito como você age, como você interpreta tudo na sua vida. Entendeu? Assim, tô falando propriedade de causa. Então, você ter uma mudança dessa drástica no seu corpo influencia o seu comportamento, sim, tá? E eu acho que é por isso que esses atores fazem esse tipo de coisa. E eu sei que antes que vocês critiquem ele, mas ele fez isso também pra fazer o Coringa, a gente fala aqui do Coringa. É esse lance que eu tava explicando antes. Você muda, às vezes, o seu comportamento, você come muito ou come pouco. Não é só uma mudança visual, é uma mudança mental também. Ele entra nesse estágio da pessoa, no caso do Clube de Compra Dallas, dele se sentir mais frágil também. E isso com certeza contribuiu pra atuação dele. Que a gente critica o Jared Leto, que às vezes ele faz isso num momento que não precisa. Por exemplo, o Coringa. Eu vou mudar aqui, vou pegar, vou mandar coisa nojenta pras pessoas. Who did you send used condoms to? Oh, everybody. Olha o filme do Esquadrão Suicida. Precisa disso naquele filme? Não precisa, não precisava. A única coisa que precisava era deixar um like nesse vídeo aqui agora. Isso precisava. Concordo. Isso vai ser muito bom. Se você deixar um likezinho agora, só aperta aí rapidinho. Pudesse se inscrever no canal também, eu te agradeço eternamente, tá? Enfim. Que foi totalmente diferente do que aconteceu com o Heath Ledger. O papel dele exigia mais essa mudança. Olha a participação do Coringa no Dark Knight. É muito maior. E foi uma mudança que a gente acha que contribuiu drasticamente pra morte dele. Deixa eu explicar isso daqui pra, de repente, quem não lembra. Porque eu tô um pouco chocado aqui. O Heath Ledger morreu em 2008. Há 17 anos. Bro, é tempo pra caralho. Nossa, eu fico pensando, tipo assim... O Heath Ledger, ele faleceu quando eu tinha 4 anos de idade, velho. Ele faleceu quando eu tinha... Caralho, quando eu tinha 4 anos de idade, mano.
Cê é louco. É que hoje eu tenho 21, né? Mano! 17 anos que esse cara morreu. 17 anos. Tudo isso? Se uma pessoa nasceu no momento que esse cara morreu, ela tá com 17 agora. Não me diga. Existe uma grande chance de ter gente aqui que tá assistindo isso daqui que nasceu nessa época, ou então era criança nessa época. Eu não vou ficar me sentindo velho aqui sozinho, não. Vou trazer essa galera. Então, deixa eu te explicar uma coisa que aconteceu nessa época aí. Por que a gente teve essa impressão? O Heath Ledger, pelo que eu tava vendo, assim, ele se trancou num quarto de hotel por 6 semanas pra se tornar o Coringa. Ele mergulhou no caos do Coringa. Eu já vi imagens, ele tinha um diário que ele ficava escrevendo, ele botava foto de hienas com laranja mecânica, fotos da laranja mecânica, que é uma boa referência pro Coringa que ele construiu. Então, assim... Cara, isso é muito foda. O cara fez um sketchbook só de maluquice, velho. Ele, como sendo um cara de método, ele mergulhou naquilo ali. E quando ele apareceu pra gravar, ele era uma pessoa completamente diferente. Tem relato disso da galera da equipe. Falou, cara, quando ele apareceu pra gravação, ele parecia outra pessoa. E eu vou falar pra vocês, essa foi uma impressão que a gente teve na época. O Heath Ledger mudou de CPF. Eu não reconheci esse cara. Quando ele apareceu no trailer, especialmente quando eu fui ver o filme, eu tô arrepiando, eu lembro do meu choque. Assim, não é só o visual, não é só a pintura. Esse cara é outra pessoa. Eu acabei de ver esse cara em Brokeback Mountain. Excelente a atuação do Brokeback Mountain. É coisa de maluco, mano. Até hoje eu olho Brokeback Mountain, olho o Dark Knight. É coisa de maluco. Não me parece a mesma pessoa. O único momento que eu vi o Heath Ledger parecido com o Coringa foi no último filme que ele apareceu, que é o Dr. Parnassus lá, né? Que ele fez ali nesse meio tempo. Ladies ladies, I am very proud to present to you the one, the only, the extraordinary Dr. Parnassus. Que ele morreu durante a gravação desse filme aí, tanto que a gravação dele foi completada por outros atores e tal. Quando eu vejo ele nesse filme, sem maquiagem, aí eu vejo o ator que fez, eu falo, aí ó, esse é o ator que fez o Coringa. A impressão que eu tive é que a partir do Coringa ele mudou. É uma mudança parecida com o que o Al Pacino teve pra mim, que o Al Pacino, se for pegar o Al Pacino no início, no primeiro Poderoso Chefão, alguma coisa assim, ele era um cara meio contido, assim. Se você for ver o Al Pacino, de repente o Al Pacino, ele virou aquele cara de olhos esbugalhados. O Heath Ledger, ele tava nessa mudança, assim. Eu acho que esse papel mudou ele. Ele tinha um sério problema de insônia, né? Tem relatos dele falando que o cara tinha média de sono, 2 horas de sono por noite. Como é que a pessoa vai ficar normal com isso? Então ele tinha que tomar muita medicação pra insônia. Ele falando nos relatos lá que o remédio pra ele já não tava fazendo qualquer diferença. O cara não dormia, cabeça acelerada. Numa dessa ele foi tomar mais remédio, tomou overdose, faleceu. Então a gente associa, especialmente a gente na época, de ver como esse cara tava recluso, como ele tava diferente. Desde que ele pegou esse papel, parece que esse papel trouxe o cara pra escuridão e ele faleceu como um desdobramento disso, sabe? Foi bem triste. E o papel do Coringa é esse tipo de papel que causa medo. Tanto que depois a gente viu o Joaquin Phoenix no mesmo caminho, interpretando o Coringa, cara, todo mundo ficou com medo. Joaquin Phoenix tem esse lance, naquela época que ele apareceu barbudo, é um cara que se entrega muito também a papéis, mas eu lembro do medo que todo mundo tava dele, porque, cara, olha, tô mostrando o Joaquin Phoenix pra fazer o Coringa, o cara perdeu muito peso também. Todo mundo, ai meu Deus, cara, pelo amor de Deus, não mergulha tanto nesse caos, não. Essa história não termina bem. Meu Deus do céu. Infelizmente ele saiu dessa, mas é um medo, cara. Quer ver um exemplo excelente desse de mudança drástica? Charlize Theron, que é outra que se entrega pra papéis também. O caso dela no Monster, pra mim, foi muito drástico. Primeiro pelo fator visual, vamos lá. Charlize Theron, acho que pra muitas pessoas, especialmente pra mim, uma das atrizes mais lindas que eu já vi na vida. É só na porra das mulheres, né? Não à toa, quando fizeram uma das adaptações do Branca de Neve, quem vai ser a Rainha Má? Charlize Theron. Tipo, ferrou, se essa daí é a Rainha Má, quem vai ser a Branca de Neve? Kristen Stewart. Não. E conseguiram deixar essa mulher feia, que botaram uns prostéticos nela, tirou a sobrancelha. Ela ganhou peso pra esse papel, ganhou bastante peso, deixou lá, mas eu acho que não foi só isso, assim, é muito da atuação dela. Ela tá emulando uma serial killer. Thank you, Judge. And may you rot in hell, sending a raped woman to death. E ela imitou os trejeitos faciais dela, o jeito como ela falava, ela estudou por muito tempo, essa mulher. Então, assim, tu vê a Charlize Theron nesse filme, ela anda diferente, ela fala diferente, o rosto dela tá diferente. E eu falo isso com convicção, que eu acho muito que ela teve toda uma mudança de comportamento, que quando você vê entrevista dela nessa época, que ela ainda sem sobrancelha e sem um prostético, tu vê, a Charlize Theron, ela volta, assim, ela falando, a carinha mais amigável que ela tem. Só na porra das mulheres na internet, né? Quando você vê ela no papel, ela já é outra pessoa.
Caraca, maluco, que mudança. Ganhou o Oscar de melhor atriz, acho merecidíssimo. Aí, fazendo ligação com o virtuosismo. É uma coisa da gente pensar assim, não é só a mudança drástica que é digna de você ganhar prêmio. A gente não tem que exaltar só, a pessoa mudou drasticamente. É impressionante, mas não é só isso. Uma pessoa, quando ela ganha um prêmio, ela teve uma mudança drástica, mas ela te engajou. Ela te passou emoção, ela se conectou emocionalmente contigo de alguma forma, né? Aí eu tô falando de direcionamento artístico. É você se conectar emocionalmente com uma pessoa. Não é só, mudei drasticamente. Cai naquele lance que eu falei do solo. O cara fez um solo só porque ele é difícil. O legal quando é difícil, mas ele tem uma conexão. Eu tô lembrando aqui do exemplo. O ruim quando a pessoa tem uma mudança, tenta fazer uma mudança drástica, mas não pega. A Jennifer Aniston teve uma mudança dessa no Cake. Claramente ela fez isso daí pra tentar ganhar um prêmio, mas não colou, não ganhou nada. Na verdade, assim, eu acho muito fascinante quando você tem um ator que desaparece dentro de um papel. Assim, você não reconhece a pessoa. Como eu não vi o Colin Farrell como pinguim. Eu falei disso aqui nesse vídeo. É absurdo. Aí ele teve a ajuda da maquiagem, mas ele some nesse papel. Que é uma coisa ainda mais difícil quando você tem que interpretar alguém que já existiu, uma cinebiografia. Você tem que estudar uma pessoa porque todo mundo conhece ela. Eu falo disso daqui muito nesse vídeo aqui. Que aqui eu mando um beijo real na sua bundinha. Valeu, Gaveta. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso vídeo. Um beijo pra todos vocês. Vocês lembram de mais um caso desse? De mais algum ator? De mais alguma atriz? Manda aí, manda nos comentários. Se inscreve no canal, deixa like, comenta, compartilha aí. Beijo pra vocês, hein? Falou!